próximo bloco vai ser sobre feminismo e diversidade. E para conversar com a gente, eu vou chamar a Ana Paula Ferraz, a Priscila Frois e a Dayana Santos. Vou começar perguntando para minha amiga Ana Paula Ferraz, que eu conheço há muito tempo já. A Ana é psicóloga, ela é especialista em atendimento clínico e a Ana tem uma militância muito específica. Eu vou pedir para ela falar um pouco melhor sobre isso para a gente, mas não sem antes te perguntar. O machismo, ele é sistêmico, não tem nenhuma dúvida que a gente está falando aí de uma estrutura social. No entanto, ninguém não é um sujeito, né, Ana? Todo mundo é um indivíduo. E a gente sofre as consequências desse machismo, às vezes, por mais que a gente se organize coletivamente, certos aparatos aí internos são nossos, estão com a gente. Eu gostaria da tua opinião como especialista clínica, a respeito da tua opinião, não, teu parecer como especialista clínica, a respeito de quais estratégias, quais diretrizes, como que a gente pode pensar aí nessa luta contra o machismo dessa forma mais interna. Primeiro eu quero agradecer, né, Joana, minha amiga de muito tempo. Obrigada pelo convite, Luciana, minha inspiração na política. Talvez gagueje um pouco, é o nervosismo, mas vamos lá. Gurias, legal estar com vocês também, conhecendo, né, a Priscila, a Daya. Então, estamos em casa. Então, a gente, né, como tu falou, indivíduos, e a nossa produção, toda a questão psíquica, a nossa produção subjetiva, ela é singular, né? Mas a gente não nega que tem atravessamentos, né? E os atravessamentos importantes assim, que vão nos constituindo como sujeito partem, sim, da estrutura social que a gente está, né? Das nossas relações, da nossa cultura. E aí, como tu já diz, o machismo é sistêmico, né? E o machismo ele está ditando também esse discurso social que nos constitui, né? Então, eu estou atuando na clínica, vão fazer 4 anos, né? E é bem impactante, assim. Eu estou num momento em que 100% das pessoas que eu atendo na clínica são mulheres, né? E é impactante ver que em algum momento do processo terapêutico vai aparecer o machismo implicando em sofrimento, né? E para mim, que sou uma militante, sou feminista, sou do movimento LGBT, foi impactante perceber, assim, primeiro que 100% da minha clínica era de mulheres, e segundo que quase todas elas, né? Claro, algumas já vêm com um conceito mais consciente, assim, já sabe apontar, né? Eu fui estuprada, fui abusada, isso aqui é violência. Outras não conseguem nem falar sobre isso, né? E outras, ao longo do processo, elas vêm trazendo, a gente vai trabalhando, vão elaborando coisas, e tá lá ele, né? Em algum momento ou é causa, ou é consequência, ou é relacionado, né? Desde violência simbólica, violência física, né? Violência psíquica. E aí, mulheres brancas, negras, lésbicas, mulheres trans, e todas nós temos alguma coisa. Então, é impossível dizer que a gente não tem essa relação nos constituindo, né? Cada uma nas suas vivências. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim, né? Eu faço uma clínica que eu tento ser o mais inclusiva possível e tal, e mesmo assim eu sei que a psicoterapia ela é elitizada, né? Mas sempre incentivo que as mulheres possam encontrar lugares seguros, né? A gente estava acabando de falar de lugares seguros, aí também precisamos encontrar lugares seguros, né? Venho da psicologia, né? Numa formação acadêmica, e o feminismo está lá dentro da academia, mas não é o discurso hegemônico, né? Então a gente precisa ter isso como um norte para nós, quanto profissionais. Eu tenho que trabalhar na escuta, eu tenho que ouvir o sofrimento daquela mulher, entender que aquilo não é pouco, não é besteira, não é bobagem, aquilo é sofrimento, né? E porque a teoria que a gente estuda, ela está começando a ser confrontada. O feminismo nos traz o contraponto, mas a hegemonia ainda do discurso das ciências psicológicas também é atravessado pelo discurso social machista, patriarcal,
né? Então, se não rola aí na psicóloga tradicional, individual, ONGs, o serviço de saúde mental, né? Serviço de assistência social, chega lá, troca uma ideia, um conselheiro tutelar feminista que vai te ouvir, vai poder te ajudar, te encaminhar para algum lugar que tu possa trabalhar isso de forma segura. Ana, e em relação às mulheres lésbicas, porque a gente viu que recentemente o FRJ lançou um dado muito chocante de aumento, né, dos lesbocídios. E tu deve também tratar, né, na clínica mulheres lésbicas. E como é que é esse impacto do machismo nas mulheres lésbicas? Ele se dá de uma forma diferenciada? Como é que nós, do movimento feminista, podemos também atuar mais fortemente em relação a este machismo em particular? Sim. Essa pesquisa, ela de 2014 para 2017, e já tem números de 2018, essa violência aumenta em 150%. E aí a gente já tem uma resposta. Né? A gente está falando em fatalidades, né? Sim, né? Em homicídios, né? E aí a gente tem uma resposta, porque a pesquisa vem para ocupar uma lacuna, um espaço que não tinha. Por quê? Porque mulheres lésbicas ainda sofrem muito com invisibilidade. Né? Então a gente tem dois cenários, às vezes, né? Houve um homicídio e ela é classificada como feminicídio, que não deixa de ser, mas é algo um pouco mais específico, né? E daí é um feminicídio, mas tem a ver com a orientação sexual dessa mulher. Então é homofobia. Só que não é homofobia, porque homofobia é uma outra violência, né? E essas mulheres, essas mortes vêm sendo classificadas dessa forma, e daí por isso talvez esse susto desse aumento, né? As mortes são horríveis e elas precisam ser denunciadas, mas já é um caminho, e eu acho que é construído pelo feminismo ter gente implicada em classificar da forma correta. Né? O lesbocídio. E isso são palavras muito novas ainda, né? Lesbocídio, lesbofobia. Né? O feminicídio é uma palavra nova. Também. Né? Então, o feminismo ele vem muito a colaborar. Né? Só que a gente sofre dessa questão que a gente sofre a misoginia institucionalizada, que afeta todas as mulheres, e sofre muito com a invisibilidade, né? E daí vamos pensar numa sociedade que é heterocentrada, né? Qualquer expressão de sexualidade fora da sexualidade heterossexual é afrontosa. E aí a gente sabe que a lei de heterocentrada é machista, né? Privilegia os homens. E daí vamos pensar quão afrontosa somos nós lésbicas de nos permitirmos viver uma sexualidade fora do contexto heterossexual e a gente não tem um homem envolvido, né? E o que reverte dessa cena é muito ódio. Então a gente sofre violências extremas, violências simbólicas muito impactantes, e a gente sofre também com a invisibilidade, né? Alguns exemplos, né? A mulher mais masculinizada é hostilizada porque não se encaixa num padrão de beleza, não se encaixa no padrão de feminilidade. A mulher lésbica que se encaixa em algum padrão desses, ela vira fetiche, né? Mulheres lésbicas são estupradas para voltarem a gostar, né? Ou para deixarem de ser lésbicas, que é o famoso estupro corretivo, né? Mulheres, elas apanham na rua, apanham por aí de homens que acham que têm o direito de bater numa lésbica porque tu não quer ser igual a um homem? Quer ser um homem e não aguenta, que o homem aguenta? Tem que apanhar. Né? Tem que apanhar. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque, querendo ou não, o machismo ele chega na mulher lésbica de uma forma diferente da mulher heterossexual. E principalmente pelo fato de que os homens não são nosso objeto de desejo. Então, a nossa relação com o masculino e com a figura mesmo do homem é muito diferente,
né? Quando tem discussões no feminismo, por exemplo, tá? Do marido que leva o filho na escola, do marido que troca a fralda. Que marido? Né? Então, algumas discussões ainda nos deixam à margem, né? E aí a gente tem outras questões que a gente tem que pensar, porque a gente está ali no alvo do ódio dessa sociedade que não nos entende, mas a gente também se relaciona, tem vida sexual, né? Muitas mulheres se casam com uma ou mais mulheres, né? E aí a gente tem questões nossas que também têm que ser pensadas e abordadas, mas de diferente forma, né? A gente também tem entre as nossas relações relação de poder, né? Só que a gente não tem um homem em casa para nos oprimir só pelo fato de ser homem. E aí a gente entra em questões de mulheres que estão ali disputando o poder, quem paga a conta, né? Mas é de uma outra lógica. E aí o feminismo vem para também, né, cada vez mais dar espaço para a gente pensar nisso, porque somos muitas, né, e complexas. E a Emancipa Mulher é uma escola, né? Então eu acho que é importante a gente fazer esse resgate epistemológico também, que muitas vezes passa despercebido, mas o movimento feminista, a produção teórica do movimento feminista se deve muito às mulheres lésbicas. Então eu acho que o feminismo que, de certa forma, negligencia esse dado está se contradizendo, porque Sim. realmente, se a gente parte, por exemplo, da ideia do contínuo lésbico da Adrienne Rich, que é uma poeta, na verdade, né, que o que ela faz é nos convidar, todas nós, mulheres heterossexuais e lésbicas, a pensarem a partir da perspectiva lésbica, que é justamente essa que consegue contemplar uma outra possibilidade de sociedade sem o domínio do poder masculino. Então eu acho que se esse debate não está acontecendo no feminismo, tem alguma coisa esquisita. Então convido todas as feministas heterossexuais a participarem aí do contínuo lésbico. Ele acontece, né? Mas também, por outro lado, tem outras necessidades. Daí uma sociedade heterocentrada também vai trazer mais de plano de frente do feminismo, que agora, né, já foi falado que está numa nova onda, essa discussão mais heterocentrada. Mas, com certeza, as mulheres lésbicas elas estão aí desde o começo. Não à toa o feminismo e as mulheres lésbicas, inclusive, né, aqui no Brasil, no primeiro encontro LGBT que teve no país, era GLBT, e a gente, por essa força que a gente constrói do feminismo para dentro do movimento LGBT e dessas mulheres, hoje todo mundo conhece o movimento como LGBT. Bota a mulher Muito bem, na frente, Ana. Né? É isso aí. Obrigada. E agora, então, vamos falar com uma mulher trans, a nossa querida Priscila Frois. Ela trabalha no Coletivo pela Educação Popular Transenem. E, justamente, o Transenem faz esse trabalho de cursos populares gratuitos, como o Emancipa faz, só que ele faz voltado especificamente para pessoas trans e travestis, binárias e não binárias. E agora nós resolvemos incluir, né, a sigla LGB, também por entender que pessoas carentes, né, no caso pobres, né, de baixa renda, sofrem o preconceito, né, por sua orientação sexual. E falando do Transenem, ele surgiu há 3 anos, nós estamos na nossa 3ª edição, e até então o Enem servia também, além de poder entrar na universidade, servia como uma prova para te completar o ensino médio. E aí, ano passado, isso mudou, né? E nós resolvemos mudar nessa edição porque a maior parte do público que nos procura não tem o ensino médio completo. Então nós percebemos que muito mais importante do que pensar nessas pessoas lá na universidade, elas terem a formação básica primeiro. Uma das maiores dificuldades das pessoas trans, especialmente das mulheres trans, é emprego, né? Então a educação acaba sendo um instrumento muito poderoso de inclusão. Eu concordo contigo e eu tenho uma visão que muitas vezes na academia a gente não tem, as pessoas não têm, né? Porque
elas não, às vezes não experienciam isso. A gente tem uma visão meio colonialista de querer lá e ensinar as pessoas da periferia, né, as pessoas que estão à margem, né, periféricas, o nosso modo de ver. E, no caso, com as mulheres trans e travestis, às vezes acontece a mesma coisa. Né? E eu percebo que não, às vezes o ensino superior ele não é tão completo, ele não é urgente para a nossa categoria, para a nossa classe. A gente quer mercado de trabalho, não ficar apenas restritas à prostituição ou a salões de beleza. Né? Todo mundo tem diversas potencialidades que podem ser exploradas para as mais diversas áreas. E quando a gente coloca apenas um segmento, né, dentro de um... Enfim, de uma caixinha, né, a gente está excluindo essas pessoas, né, das pessoas cis. Que nem, por exemplo, aqui. Quantas pessoas trans tem aqui? Podem levantar a mão se quiserem. Tipo, não, né? Então, eu acho que isso responde um pouco da minha pergunta, porque a gente não está nesses espaços, em nenhum espaço. Né? As meninas, elas não se sentem acolhidas para virem para cá, porque muitas vezes acham besteiras, tem essa desesperança, né, com as mudanças, porque a gente sofre violência desde criança, lá começa com a família, depois na escola, porque os professores também, muito mais do que os colegas, né, eles reproduzem o preconceito, né, e acabam afirmando ele, não, vocês podem ser preconceituosos com essa pessoa merece apanhar porque ela é diferente. Né, e essas pessoas, as mulheres trans e travestis, acabam saindo da escola, né, e nunca mais voltando. Então, a gente no Transanem tem esse trabalho de resgate. Né? É um trabalho muito forte, em que, pelo menos, até onde eu pude observar, né, fortalece, ajuda a fortalecer os laços dessas pessoas, a trazer para elas uma autoestima que havia sido diminuída ao longo dos anos, e elas se perceberem como cidadãs. Eu acho que o mais importante na educação popular é isso, né? Se fazer perceber como cidadão, como ser autônomo de direitos, deveres, né? E que pode mudar a sua realidade à volta, ser um multiplicador, né? Porque vai multiplicar para as outras pessoas trans, vai contar, olha, valeu a pena, né? Tu não precisa ficar só neste mundo, tu tem outras possibilidades no mundo. Então, eu acho que o Transanem ele tem essa força, essa resistência. E no feminismo, como é que tu vê essas dificuldades das mulheres trans? Com toda honestidade, vamos lá. Com toda honestidade, primeiro que eu acho que as mulheres trans e travestis que eu conheço, tenho mais contato, nem se veem. Eu acredito que a maior parte das mulheres que estão à margem também não se veem dentro de um feminismo que é propagado branco, de classe média, excludente, né? E infelizmente, as mulheres trans sofrem muita violência. E quando eu estou falando mulheres trans, eu estou incluindo as travestis também, para não ficar me repetindo. Né? Elas sofrem muita violência porque não são reconhecidas como mulheres. Né? E a gente sabe que a violência, né, contra a mulher não é por causa do seu órgão sexual, mas sim pela construção do gênero, né? Pelo que a gente vai lá, nasceu, foi dito que é menina, então a menina tem que usar rosa, tem que usar boneca, tem que brincar com boneca, tem que ser delicada. E quando uma pessoa, um menino, né, é mais delicado, quer brincar de boneca, violência não é contra como é que é violência contra os papéis, contra o gênero que aquela pessoa tá, né? A gente vê, não, está muito delicado, está muito feminino, não pode ser. Né? Tanto é que muitas vezes para as mulheres se defenderem, né, elas têm que se masculinizar, têm que tomar uma posição que é dita como mais forte, né, como do homem, porque se é visto como delicadas, então não presta, não tem valor nenhum. Gostaria, antes de passar para a próxima pergunta para a Daiane, agradecer bastante a Priscila por esse relato e como é bastante dolorido para mim que o feminismo tenha alguns entraves aí, né, em relação a fazer alianças com mulheres trans. Eu concordo
que muito da violência que é sofrida por mulheres cis e mulheres trans tem exatamente a mesma origem, que é essa misoginia, né? Essa misoginia que, apesar de em algum momento da história ter sido organizada a partir de corpos biológicos, acabou transcendendo esse lugar e hoje se organiza a partir dessa noção de papéis de gênero. Eu acho que nós temos muito mais em comum do que nós temos do que nos separa. Então, gostaria muito também de, como coordenadora da Emancipa Mulher, estar aqui presente nessa escola, que a gente nunca esqueça desse detalhe, né? A violência que nos afeta, ela tem uma mesma origem. Então, a gente não precisa perder isso de vista. Muito obrigada pelo teu parecer. Daiana, teu currículo é muito lindo. Você é educadora social da Ação de Rua da Fundação de Assistência Social e Cidadania, que identifica crianças e adolescentes em situação de rua, visando a inserção desses jovens nas redes de serviço ou o retorno às famílias. Como é que é a promoção de vocês para alternativas de enfrentamento à violação de direitos em situação de rua e trabalho infantil especificamente, que são vivenciados pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes e também pelas suas famílias? Especialmente nesse contexto em que o Marquesan está tentando destruir a FASC. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Bom, é um prazer estar aqui. Eu quero saudar minhas irmãs de cor, primeiramente, porque é super importante chegar no espaço e se ver nesse espaço. Eu não gosto muito de ficar sentada. Tema livre, tá valendo. Então, vamos ficar assim. E o quanto é importante realmente a gente se ver. E gostei muito que a conselheira está aqui, inclusive, eu acho que a gente já pode fazer uma referência contra referência por aqui mesmo. Bom, para ser sincera, né? É muito difícil, está extremamente complicado. A gente está passando por um período de extrema redução de recursos, onde a gente tem que bater metas. Traduzindo para vocês, nós não temos nada para atender pessoas. Pessoas são metas nesse governo. E isso é tão complicado, isso é tão complexo, porque essas ações elas acabam se minimizando ao extremo. Porque se a gente já está falando de vulnerabilidade, e onde eu falo de vulnerabilidade, eu estou colocando, como bem falou a Luana, num português bem claro, raça, gênero, sabe? E onde não tem isso, onde se trata de vulnerabilidade como se vulnerabilidade pairasse no ar. E não é desta forma. A gente precisa ter muito claro esse recorte, até porque as pessoas são, sim, negras em sua grande maioria. As políticas públicas não dão conta, a gente não consegue ter essa relação de cuidado, de uma linha de cuidado. Por quê? Porque simplesmente não se tem um interesse público nisso. Ninguém vai até a periferia. Se não somos nós, trabalhadores, e ainda se colocando em situações de risco, e quando falo risco, não é pelos atendimentos em si, mas de risco pela própria fundação, pelo próprio poder público, não acontece nada. Então, está um período muito complicado, bem complexo, relacionado a essa garantia de direitos, porque isso é ilusório, onde... aqui em Porto Alegre, em específico, na região... Bom, vamos começar agora. Então, vamos voltar para o início. Eu trabalho aqui, em específico, na região norte e noroeste. Por que cito a região? Porque a minha região é a região que pega todo o Porto Seco. E isso é bem importante de trazer, porque o Porto Seco é um local que já é conhecido há muito, que quando não tem carnaval, e não tem carnaval, é utilizado para outros fins. E esses fins são, sim, as pessoas que vão lá, utilizam substância psicoativa, enfim, tem a exploração sexual de menores também lá. E a gente tem um enfrentamento que é muito doloroso. Por quê? Porque a gente trabalha com crianças que estão sendo exploradas, e a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atendendo a uma política pública que não contempla. Por quê? Porque a maioria das crianças lá, elas lidam com a urgência. E isso é muito louco de falar, mas é a urgência da fome, é a necessidade extrema. A gente está falando agora. Quando todo mundo começou a falar, eu disse, gente, eu fiquei por último, acho que justamente por isso, porque eu lido com tudo aquilo que ninguém vê. E não é por uma questão da invisibilidade, é porque realmente não querem ver. Sabe, o poder público não tem um interesse específico nisso. É uma invisibilização. É uma invisibilização, né? Não é uma invisibilidade, exatamente. E essa urgência dessa necessidade da fome, eu não tenho como chegar e dizer para uma mãe, tu não pode. A gente está falando de uma necessidade básica do ser humano, que é comer, dormir. Porque, em grande maioria, inclusive, é situação de rua.
Então, tem uma série de especificidades que a gente precisa tratar nisso. Essas especificidades vocês encontram também em crianças LGBTs. Exato, eu já ia entrar Como é nisso. Que é isso? Porque falar dessa relação de feminismo, isso na periferia não existe, gente. E as gurias da Restinga estão aqui, pode me desmentir. Porque é uma outra pegada lá, é uma outra pegada. A gente não consegue estar tratando dessa forma. E as crianças LGBTs, particularmente falando da fundação, onde grande parte das casas que as atende, das ONGs que fazem a continuidade do cuidado, são religiosas, a gente tem um grande problema aí. Por quê? Porque, até eu acho que se eu contar um caso, resolve isso. A gente tinha um menino que nos chamaram porque ele estava com um problema. Bom, imagino várias coisas se tratando de periferia. Vamos lá, vamos ver qual é o problema desse menino. Vamos passar lá, vamos conversar, vamos fazer uma avaliação. Não tem nada aqui, cara. Tá tudo certo, tem frequência, tá atendendo todos os pré-requisitos. Vamos conversar com quem está atendendo ele. O que está acontecendo aqui? Olha, ele está tendo um comportamento muito feminino. Eu, nossa, olha aí, ó. Nossa, enfim, e o que vocês fizeram? A gente colocou ele para rezar. É desse tipo, é exatamente isso. Por quê? Porque a assistência no município, e isso é importante falar, porque daí a gente consegue compreender, ela é terceirizada. E essa terceirização vai para essas organizações religiosas que dão seguimento nesses atendimentos em conjunto conosco, elas são extremamente fechadas, conservadoras, o que não possibilita que a gente consiga trabalhar essa relação da realidade com essas crianças. Porque, tu imagina, um menino que tem um comportamento feminino, como foi dito para a gente, ser posto para rezar, cara, não. Então, mas a gente tem conseguido alguns ganhos que eu acho que é bem interessante, assim, de trabalhar Dia da Família, porque também tem mães, e na periferia tem muito isso, tem as duas mães que criam um menino que nem é delas, que é de alguém, que, enfim, tem o pai que cria sozinho, tem a avó, essas coisas todas, e até para as crianças se sentirem contempladas. Trabalhar Dia da Família, não Dia das Mães, Dia dos Pais, essas coisas todas, para eles também se sentirem mais acolhidos. E bem específico relacionado a essa questão LGBT, é muito difícil tu se posicionar enquanto educação social num contexto que é extremamente conservador e é rude, porque os exemplos que a gente tem são exemplos de violência extrema e de agressividade. Quando a Ana falava, eu estou na clínica, eu disse, nossa, seria maravilhoso ter um atendimento clínico. A gente não tem, a gente não consegue fazer isso. E ainda mais porque nós não conseguimos sequer alcançar um terço dessas crianças, desses adolescentes. E na fase adulta ainda é pior, porque na fase adulta as mulheres, principalmente falando, e é uma coisa que a gente tem se sensibilizado mais na equipe, justamente por a gente fazer parte de coletivos e estar numa outra pegada, e o pessoal vindo da universidade já querendo fazer um movimento diferente na periferia, a gente tem trabalhado essa questão do pertencimento. Pode ser nesse espaço, mas aqui tu consegue ter essa relação com o teu corpo, com a tua existência, com o teu companheiro ou companheira, porque a subjetividade desses corpos nesses lugares é uma coisa absurda. E também tem um acúmulo de opressões, né? E a gente não pode desconsiderar o que faz dessa relação de cuidado, olhando para si mesmo, assim, enquanto corpo negro, uma anulação. Porque a gente já vem com uma sociedade, as gurias trouxeram muito bem isso antes, extremamente racista. E quando tu fala dessa sensibilização das pessoas brancas, é necessário. Porque eu não vejo outra forma. Eu não vejo outra forma. Porque tu dá uma Bíblia, tu colocar para rezar, ou então tu fazer a manutenção da pobreza através da falta de ações de implantação e simplesmente pelo simples fato de tu não querer olhar para isso, justificando que a política ou a garantia de direitos é que não chega até lá, mas quem é a garantia de direitos? Quem é essa sociedade? Quem são os responsáveis? Somos nós. Não importa se a minha ação vai ser pequena, eu acho que é essa sensibilização assim que é necessária. E, bom, enfim, me perguntem, gurias, vamos, senão não vale.
A gente podia continuar perguntando muitas coisas, né, Joana? Mas temos um problema. O teatro fecha às 10 horas. Eu ficava aqui até e nós ainda temos uma apresentação maravilhosa. Temos, a gente vai... Mas antes de apresentar, vamos agradecer as moças. Exato. Vocês estão vendo que, como coordenadora do Emancipa, eu sou uma péssima apresentadora de programa, né? Mas, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que a gente não exauriu nem de longe os temas que a gente precisa discutir como feministas. Eu espero muito que os debates que a gente tenha tido hoje à noite reverberem aí, porque realmente existe um elemento de reconhecimento de privilégios. A gente gosta muito da ferramenta interseccional aqui na Emancipa Mulher justamente por isso, né? Porque ela nos permite ver não apenas a dimensão aí da quantidade de eixos de opressão pela qual que as pessoas enfrentam, mas também enxergar na gente o que nos faz ser cegas a certos pontos, né? Então acho que esse trabalho é um trabalho individual, mas é um trabalho que também se faz coletivamente. Ele é muito importante. Então obrigada pela presença. Não vão embora, tem uma atração fantástica aí que vai chegar para falar com a gente. Elas misturam teatro, dança, circo e artes visuais e vão apresentar para a gente um fragmento de algo que é muito mais do que um espetáculo, é um convite à reflexão. Eu vou chamar aqui para o palco as lindas de Umas e Outras, Ana Benarek e Bethany Martinez, com direção de Jaqueline Pinzon, que vão mostrar aí um trechinho do espetáculo Umas e Outras, e depois vão falar um pouco mais para a gente. Dados de pesquisa brasileira revelam que 19% das mulheres de nosso país declararam espontaneamente ter sofrido algum tipo de violência psicológica e 1% ter sofrido assédio sexual. Mas, quando encorajadas, 43% das mulheres brasileiras investigadas admitiram ter sofrido violência sexista, tendo 1/3 delas sido vítimas de violência física. 27% relataram vivências de violência psíquica e 11% dessas brasileiras disseram já ter sofrido com algum tipo de assédio sexual. São números que equivalem a quase metade das brasileiras. Os 57% restantes das investigadas possivelmente já tenham sofrido algum tipo de violência, sem, no entanto, considerarem como tal.
Elas derretem águas tristes. Elas derretem águas tristes. Elas derretem águas tristes. Bocas cheias de bala e vício, pernas bambas bailam separadas nas grades de cada
Muito obrigada pela performance potente, que nunca falha em me fazer chorar. Falem um pouquinho mais pra gente sobre o projeto, convidem as pessoas. Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite, pelo movimento. É fundamental que esse movimento do Emancipa Mulher esteja acontecendo, esteja nascendo. A gente se sente muito honrada de fazer parte. Obrigada pela presença de todas e todos também. Bom, esse é um projeto que chama Umas e Outras. Esse é um fragmento de um espetáculo que chama Umas e Outras, o feminino pela ótica do Circo Expandido. Eu queria convidar aqui a nossa diretora, Jaque. Vou deixar o convite aqui a critério da Jaque falar um pouquinho também, para que vocês conheçam ela. Obrigada, Ana. Então, boa noite para vocês. Muito obrigada por nos assistirem, muito obrigada por estarem aqui nesse evento. Joana, Luciana e todas as pessoas que organizaram esse lindo evento. Um grande beijo para vocês, um grande abraço. A gente está muito contente de estar aqui. Então, eu vou me permitir ler o serviço. Tá? Então, esse foi o fragmento do espetáculo Umas e Outras, como disse a Ana, o feminino pela ótica do Circo Expandido. E a gente vai estar em cartaz, e eu quero convidar a todas e a todos. Nós vamos estar em cartaz nos dias 28 e 29 de abril, sábado e domingo, agora no próximo mês, na Casa Cultural Tony Petzl, dali perto do Shopping Total. Tá? Exato. E tem estacionamento, é bem bom, gente, vocês vão curtir. Umas e Outras é um trabalho organizado de forma independente, e estreou em 2016 e no ano de 2017 cumpriu temporadas e turnês nacionais. O projeto possui ainda outras ações e nós estamos cumprindo uma das etapas de nosso projeto em parceria com a Emancipa Mulher, onde realizaremos uma série de vivências na sede da Casa Restinga. E, para finalizar, na página do Emancipa Mulher, vocês podem encontrar mais informações também sobre o nosso projeto. E eu gostaria de dizer, eu e as minhas colegas, que nós usamos a hashtag Amor ao Feminino, cultive essa ideia. Obrigada. Obrigada a vocês, gurias. Potência maravilhosa, espetacular. Literalmente. A Restinga vai ser um sucesso. Eu queria... Finalizar? Tu quer finalizar alguma coisa, Joana? Olha, eu queria agradecer a presença de todas as painelistas que tornaram desse um evento extremamente profundo. Eu acho que para quem está nos assistindo na transmissão ao vivo e também quem vai assistir a gente no YouTube, vocês conseguem ter aí uma noção do que são as aulas de Emancipa Mulher. A gente costuma fazer justamente esse tipo de debate e convidar a todas e todos para que nos sigam nas redes, Emancipa Mulher, para saber das novidades. Em 2018 a gente está apenas começando e vamos aí ter uma série de eventos ao longo do ano, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente vai estar informando vocês. Eu quero agradecer também uma pessoa aqui muito especial, que foi mega importante para o sucesso do nosso evento, a Gabi Tolotti, nossa chefe de comunicação, chefe de produção. Agradecer a equipe da Zap, agradecer a Tainá, agradecer a Emanuele. Tá lá a Manuzita. Ali, a Manuzita, a nossa... A Nath, a Natália. Nath também. E dizer a vocês que a nossa ideia com a Emancipa Mulher, com esse evento e com todos os eventos que a gente realiza, é transmitir a ideia de que esse empoderamento das mulheres, ele só pode ser eficaz se ele for coletivo. Nós precisamos nos unir nos movimentos, nos unir nos sindicatos, nos unir nas lutas, nos unir em todas de todas as formas para que nós possamos garantir nem um direito a menos, mas também garantir muitos direitos a mais. E a Carlinha, que está aqui também, foi nossa organizadora e também nossa palestrante, está com a lista de presença. A gente pede a vocês que não vão embora sem deixar um contato, para que a gente possa garantir que nos próximos eventos, nos próximos cursos, vocês todas sejam avisadas e possam estar aqui com a gente. Ficamos muito felizes com a presença de vocês e esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou, né, Joana? Foi muito maravilhoso, então muito obrigada a todas. E a nossa fotógrafa Renata, que foi cursista da Emancipa ano passado, durante o ano todo, não faltava nenhum sábado, ela pediu para que todo mundo que participou, para vir aqui no palco para ela tirar uma super foto de todo mundo e a gente fazer que nem a galera faz no Oscar e postar aquela selfie coletiva, sabe? Então,
Então vem todo mundo aqui pra cá, vamos se ajeitar aqui pelo palco.